Olá pessoal, eu sou a Lelê ou Helena, e se vocês gostam de temas como existência, sociedade, família, saúde mental, reflexões pessoais, eh, muito bem-vindo ao meu canal. Eu vou falar muito sobre isso, sempre trazendo algum tema para a gente refletir no final. Então, sejam muito bem-vindos, bora pro vídeo. Pessoal, bem-vindo ao último vídeo da saga de propósito, e hoje eu vou falar sobre o que eu estou construindo para mim como um propósito, né? Não necessariamente isso que eu vou montar, né, e falar para vocês vai ser o destino final, mas durante a crise eu acho que são bons propósitos para se ter. E assim, eu queria fazer um comentário antes de iniciar, que a minha mãe veio falar comigo, né, em relação ao último vídeo, e falou: "Ah, pega as coisas que você gosta", porque eu falei no vídeo que, que eu miei, né, de um monte de projeto, da aquarela, da tinta a óleo, da leitura, e ela falou: "Ai, faz um pouquinho por dia, é porque você é muito exagerada, você faz, assim, o dia inteiro de de atividade, e aí chega num ponto você tem um burnout". E, assim, é verdade, não é assim, eu não sou realmente de ficar fazendo muito, sendo muito sincera, tipo, acho que nunca passou de 1 hora que eu fiz uma atividade, mas, o que eu quero dizer é que isso não é propósito, isso são metas, ou até abaixo de metas, são atividades. Eh O propósito é uma coisa bem grande, assim. É tipo o porquê você tá fazendo isso, entende? E a partir do porquê você tá fazendo isso, você tem metas para alcançar esse propósito. Então, por exemplo, eu quero viver com mais saúde, disposição, quero viver bastante tempo. Então, eu vou no médico 1 vez ao ano, vou fazer todos os exames, eh, eu vou dormir bem, eu vou me esforçar para dormir bem, sempre pelo menos 8 horas por dia, eu vou meditar, eu vou praticar exercício, e aí, entendeu? Tem várias atividades ou metas, por exemplo, eu quero, nesse aí do saúde e bem-estar, né, eh, poderia ter uma meta de que eu, tipo, fazer uma maratona, e dentro dessa meta, fazer uma maratona, você tem que treinar semanalmente a corrida para conseguir fazer uma maratona, né, e essa maratona tá dentro do propósito de saúde e bem-estar. Eu não sei se ficou claro. Tem esse ponto, né, que tem que ficar claro para as pessoas, assim, que eu, pelo menos, não consigo fazer as coisas por fazer. E isso vem um assunto, que é um pouco delicado, que talvez meus pais não gostem muito de ouvir, eles são meus ouvintes aqui, mas talvez eles não gostem muito de ouvir. Mas assim, eu cresci num lar muito caótico. Quando você tá num lar muito caótico e muito exigente, que também era o no meu caso, você não consegue descansar, sabe. Você tá sempre ali em alerta para quando vai vir a guerra, e como o amor, ele vem de forma condicional às suas conquistas. Então, eu fui bem na escola, tirei tudo A. Aí minha mãe fica feliz e me ama naquele momento, entende?
como ele é condicional, você também não consegue descansar, porque você quer ficar fazendo coisa o tempo todo pra ganhar amor. E eu levei isso ao extremo, né, ao extremo, extremo. Eh, eu estava indo muito bem na escola, quando eu estava lá até a sétima série, indo muito bem, assim, não eu não tirava nem B, era tudo A só que eu tirava. Aí eu, tipo, não impressionava ninguém, sabe. Minha mãe, meu pai olhavam e falavam: "Beleza". E aí eu falei: "Meu, eu preciso me desafiar, preciso mostrar pra eles que eu consigo algo muito mais difícil". Aí eu escolhi ir pra uma escola que é muito conhecida em São Paulo por ser um lugar muito puxado, uma muito, assim, mas tudo bem. E eu até falei para o meu pai, na época, assim: "Ah, vou mudar pra essa escola". E aí ele falou: "Você não vai conseguir, você não tem capacidade pra estudar numa escola dessa". E naquela época eu até me impressiono, assim, com a minha perseverança, sabe. Eu falava: "Não, agora que eu vou lá mostrar que eu consigo. Agora eu quero mais ainda". Hoje em dia, se alguém falasse: "Você é ruim, você não consegue", eu já ia deitar na cama e falar: "Meu Deus, não consigo". Mas naquela época eu era bem bem perseverante, assim. Enfim, eu fui pra aquela escola e eu era uma escola que dividia por nota, primeira sala, né, os 50 melhores e por aí vai. E eu entrei na segunda sala, e eu falei: "Não, eu preciso ir pra primeira sala. Eu preciso provar que eu sou capaz de estar na primeira sala". Aí no segundo colegial eu fiquei na primeira sala. Eu odiei, odiei, odiei. Aí eu voltei pra segunda sala no terceiro colegial, mas tudo bem, ainda muito bom, tá. Do segundo o A segunda sala ainda é uma nota muito alta. Eh, e assim, eu não fazia nada. O que sei lá, na quarta série eu brincava, eu lia muito livro, eu ia na casa das minhas amiguinhas, eu fazia um monte de coisa ali, quarta série, sei lá, tem 10 anos, 11 anos, sei lá. Eh, quando eu estava no colegial, a única coisa que eu fazia era dormir e estudar, ou pensar em estudar. Às vezes não necessariamente estava estudando, mas eu estava preocupada com algo relacionado à escola. E aí começou uma pressão gigantesca para a minha faculdade. Eh, minha mãe queria que eu fizesse, GV, eu não queria, porque quem ia pagar seria eu, e eu não, enfim, não teria o dinheiro. E aí eu consegui ir pra USP, né. Minha mãe ficou brava, ela odiou. Tipo, economia nem é engenharia de produção. Na USP ainda? Tudo bem. Depois passou, depois ela se acostumou com a ideia, mas no começo ela odiou, assim, me achou mega loser. E, assim, eu tô contando toda essa história, né, me abrindo aqui um pouquinho, porque eu quero falar pra vocês que eu fui sendo ensinada, de pouquinho em pouquinho, que eu não posso fazer nada por prazer, que sempre tem que ter algo referente a estudo, referente a trabalho, referente a alguma coisa que, assim, que gere um fruto financeiro. Eh, e aí, as coisas que são simplesmente por puro prazer, pintar, por exemplo, elas ficam um pouco esquisitas. Porque eu tô lá pintando e eu falo: "Mas pra que que eu tô pintando? Eu vou virar artista? Eu vou". Eu tô falando na minha cabeça, né, como eu comecei a pensar: "Eu vou virar artista? Eu vou começar a expor minha arte nos lugares, vender? Que eu tô por que que eu tô fazendo isso?".
Aí meu marido sempre chegava e falava: "Meu, você tá fazendo pra se divertir, gostoso pintar um quadro, olhar para o quadro e falar: 'Ai, nossa, tá melhorando, tô progredindo'". E esse negócio de progresso, pra mim, ele é, tipo, tenebroso. É tenebroso, eu não consigo admitir ser ruim e ir melhorando. Eu já tenho que começar sendo muito boa. Se eu não começo sendo muito boa, eu vou me desanimando muito. Por exemplo, edição de vídeo. Eu sou péssima de edição, nunca tinha editado, editei os 2 primeiros vídeos, tipo, não ficou tão legal, eu pelo menos achei que não ficou tão bom. Eh, e eu já tô, tipo, muito triste, assim, muito triste, a única coisa que me fez então, qual que é o propósito que eu fiz pra mim mesma? Descansar com qualidade, me desprender da ideia que só as coisas relacionadas a trabalho ou a estudo são dignas de serem executadas. E isso é muito difícil, tá? Assim, que as pessoas pensam assim: "Meu, ela vai jogar videogame? Qualquer um consegue fazer isso". Eu não consigo. Eu não consigo jogar videogame. Eu não consigo parar, nem que seja 15 minutos pra jogar videogame. Porque eu fico pensando, enquanto eu tô jogando videogame, eu poderia estar fazendo aquela coisa lá. Enquanto eu tô jogando videogame, eu poderia estar gravando outro vídeo. E essa gravação de vídeo, ela é por puro prazer também. Só que na minha cabeça eu vou começar a monetizar, eu vou começar a crescer. Mas por enquanto, ela deveria ser por puro prazer. Enfim, é uma situação complicada. Eu cobro muito de mim, então é um desafio, mas é um propósito que eu considero muito bom, muito bom. Conseguir descansar e fazer o que eu quiser. Imagina só, chegar no final de semana e olhar para o meu final de semana e falar: "Vou fazer o que eu quiser". Sabe o que eu faço no final de semana? Eu fico deitada, no final de semana inteiro, porque eu não consigo agir, eu não consigo pegar tinta e começar a pintar, eu não consigo ligar o jogo no computador. Eu tenho o Switch, eu poderia simplesmente ficar na cama jogando Switch, não, nem isso. Eu te e eu fico vendo YouTube, eu não vejo nem série, porque a série é um comprometimento que eu não consigo aguentar. Eu não consigo aguentar um comprometimento com uma série, gente. Nem que seja tipo Gilmore Girls. Eu comecei a ver, eu parei, porque eu falei: "Não, não, não, tá demais pra mim". Ai, gente, tá. Ai. E tem um outro bom, enfim, tem um outro propósito também que eu criei, que é de ter uma família. E é engraçado que eu nunca quis ser mãe, né. Nunca quis ser mãe. Eu tinha muito medo de muitas coisas, principalmente por causa da minha doença, que tem uma grande chance de eu passar pra frente, né. E e eu ficava assim: "Ai, eu não vou aguentar", mas quando eu era mais nova, né, eu ia em muito festival de música eletrônica, eh, desses que você acampa, fica lá 4, 5 dias. eh eu gostava muito de ir na balada também, quando tinha uns festivais de techno em São Paulo. E aí eu gostava muito de ir, eu falava: "Nossa, não vou querer ter filho nunca, porque eu vou deixar de de ter a liberdade de ir numa balada, de ir num festival". E assim, pra mim era muito importante que eu pudesse ter essa liberdade, sabe. E aí, no eu fui crescendo, né, eu fui amadurecendo. Teve a Covid, que meio que todo mundo parou de fazer essas coisas. Então eu já meio que me desacostumei da ideia de festa, assim, de rave e tal. E e aí agora, assim, eu fui numa festa ano passado, acho que foi ano passado, em 2024. Eh, meu, que tipo, eu tinha ido em 2017 e ela tinha sido perfeita. Aí eu fui em 2024 na mesma festa,
tinha uns nomes muito bons, assim, você falava: "Nossa, caraca, que line-up". Eu não estava aguentando, eu não estava aguentando ficar lá, eu ficava: "Ai, que saco, ai, que chato, quero sentar, quero ficar sentada, quero minha cama". E, tipo, como eu não moro em São Paulo, né, então, a gente teve que dormir na casa do familiares. Ai, eu estava assim: "Ai, eu não quero, ai, nunca mais eu vou em festa, nunca mais", assim, eu já estava, assim, de saco cheio. Bom, dei uma desviada aí do assunto, mas é só pra falar que, tipo, minha cabeça por muito tempo era completamente outra. Eu só queria saber de me divertir e de, tipo, viver uma vida egoísta, assim, sabe. E aí eu comecei a pensar assim: "Será que não será que eu não seria capaz?". Aí os remédios que eu tomo, quase nenhum remédio ele é compatível com a gravidez, então a gente tá aos pouquinhos fazendo aí são as metas, né, que eu vou retirar boa parte dos remédios, mas a gente tá com medo de a gente já retirou um pouquinho, a gente ia retirar mais, só que a gente tá achando que eu vou ciclar pra mania. E aí a gente tá esperando, porque pode piorar a situação se a gente tirar mais remédio. Então vamos ver. Eh, mas aí eu percebi que talvez eu seja capaz. Talvez eu tenha que ter coisas que uma família normal não tem. Por exemplo, eu não posso não dormir. O sono para o bipolar é a coisa mais, mais intocável do mundo. Você não pode ter privação de sono, senão você enlouquece, você entra em crise. Não, é verdade. Você entra em crise. E aí, o que acontece com um bebê que acorda às 3 da manhã pra mamar? Eu não vou poder acordar. Eu posso acordar um dia ou outro, mas eu não vou poder ficar acordando. Senão eu vou enlouquecer. Então, talvez eu tenha que esperar a minha vida financeira ser um pouco melhor para poder ter uma enfermeira à noite, entendeu? Eh, Meu marido vai ajudar muito, obviamente, né? Meu marido não tem nenhuma questão que possa, eh, impedir ele de acordar de madrugada. Mas enfim, eu termino aqui, né, a minha saga sobre propósito, feliz, feliz, porque eu, assim, genuinamente, quando eu comecei os vídeos de propósito, eu não tinha um. E sendo que o primeiro vídeo foi como é não ter um propósito. Eu realmente não tinha um propósito. Eu não tinha, assim, essa visão aí, no terceiro, quarto vídeo eu vou falar qual que é o meu verdadeiro propósito. Eu não tinha. Foi uma descoberta que eu fiz conforme eu fui fazendo os vídeos. Então esses vídeos foram muito bons pra mim, e eu espero que seja bom pra muitas pessoas também, eh, de pensar mais, assim, sabe. E mesmo que o seu propósito seja só simplesmente existir, já é um bom propósito. Porque hoje em dia eu sinto que quase ninguém consegue só existir, sem ter que provar alguma coisa provar para o outro alguma coisa, sem, sabe, provar para si mesmo que você consegue, para sua criança interior que foi cobrada lá atrás e que ainda é muito machucada por por pelas cobranças que os pais fizeram, e agora tem uma criança interior cobrando horrores. Então, pensem nisso, né, pensem nessa criança interior, o que que essa criança interior tá falando. Se você tem um propósito, por que que você não tá seguindo ele, não tá fazendo a coisas pra atingir esse propósito. Se você tá sem propósito, entenda por que você tá sem propósito, tenta entender a sua realidade e colocar algum propósito. O propósito não necessariamente pode ser essas coisas que são um pouco mais palpáveis, né.
às vezes é o que nem minha amiga falou, né, assim, servir e amar a Deus, simplesmente isso. Bom, eh, muito obrigada, gente, por acompanhar a saga do propósito. Ainda tem muita coisa para se falar, então obrigada, gente. Dá o joinha para fortalecer, comenta se vocês puderem, que também ajuda no engajamento, compartilhar também, se vocês puderem compartilhar, eu vou ficar muito grata. Valeu, pessoal.